Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e chegamos à solução da questão 6 da lista 3.3 de algoritmos. Fazer um algoritmo que pergunte dois valores A e B. Efetue a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. E apresente os valores trocados. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Pela experiência que eu já tenho em sala de aula, muitos alunos interpretam que é para você perguntar um valor para A e o outro valor para B e depois fazer um sysout simplesmente exibindo que A vale o que está em B e depois B vale o valor que está em A. Ou seja, você só escreve que está em A, mas está exibindo o valor de B. Não é isso que a questão está pedindo. Você precisa trocar. Ou seja, o usuário vai te dar um valor que vai ficar gravado em A e o programa precisa fazer uma lógica que pega esse valor que está em A e jogue em B. E depois pega o valor que está em B e jogue em A. E aí é que está toda a dificuldade dessa questão. Porque quando você tem os valores lá, se você fizer simplesmente que o que eu tenho na variável B eu vou salvar em A, seria o que eu tenho em B vai para A, com isso você apaga o valor de A. E aí muitos ficam assim, caramba, como é que eu vou fazer para guardar o valor do A enquanto estou jogando o valor de B em A? Olha só, eu costumo explicar isso fazendo uns desenhos no quadro. Então eu vou usar aqui o Excel para simular esse quadro aqui. Eu alterei o tamanho das células para a gente ter uma situação um pouquinho mais clara. Eu vou pedir para a gente entender o seguinte, olha, imagine que essa caixinha aqui é minha variável A e essa outra caixinha aqui é a minha variável B, tá bom? A e B. Então aqui eu tenho a variável A, aqui eu tenho a variável B. Maravilha? Enfim, perguntei valores para o usuário e aí esse usuário, ele chegou para mim, deixa eu só organizar melhor aqui, chegou para mim e disse assim, eu quero colocar 5 em A e quero colocar 7 em B. Beleza, guardou lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o 7 e guardar em A e o 5 e guardar em B. Se você simplesmente fizer que A recebe B, você vai jogar o valor de B aqui e vai perder o 5 que está aqui. Não dá para você fazer isso. A única saída que eu enxergo é ter uma outra variável, tá bom? Eu vou criar uma variável lá. Essa variável, posso dar o nome que eu quiser para ela, posso chamar de C, posso chamar de qualquer outra coisa. Eu vou usar o termo AUX, de auxiliar, tá bom? É uma variável auxiliar para você entender o seguinte no conceito. Essa variável auxiliar, ela não vai aparecer na resposta para o usuário, ela não vai ter nada sendo exibido, mas ela vai ser necessária para o cálculo acontecer. A brincadeira vai ser basicamente o seguinte, uma das duas variáveis, inicialmente eu vou pegar o valor delas e vou guardar na auxiliar. Então, eu posso fazer que a auxiliar recebe o valor de A. Aí esse 5 que estava lá no A vem para auxiliar. Repara que com isso, o valor de A não foi alterado, eu só copiei o valor para A. Depois disso, aí sim eu pego o valor de B, coloco em A, apagando o valor que eu tinha lá. Então A vai ficar valendo 7. Só que B continua valendo 7, mas o auxiliar está guardando o valor original que eu tinha na variável A. Essa é a malandragem. Agora eu pego a variável B e coloco nela o valor que está em auxiliar. Então, o B vai receber aquele 5 que originalmente estava no A. Então, as variáveis começaram valendo 5 e 7 e terminaram valendo 7 e 5. Isso é o que eu vou ter que fazer lá no código. O raciocínio lógico é esse daí, tá bom? Então, vamos entender lá a brincadeira. Olha, eu vou criar as variáveis A, B e AUX, de auxiliar. Vou pedir os valores para o usuário. Informe o valor de A. E também para B. Informe o valor de B. Então o rapaz vai me dar lá os valores para A e para B. E aquilo eu vou começar a fazer a brincadeira que eu te expliquei lá. A variável auxiliar vou guardar nela de imediato o valor que o usuário me deu para a variável A. Então o valor que estava em A também agora existe em auxiliar. Não apaguei o valor de A, eu só copiei esse valor também em auxiliar. Eu tenho um backup do A ali no auxiliar agora.
Maravilha. Em seguida, a variável b vai receber, ou melhor, é isso mesmo, a variável a, desculpa, ela vai receber o que eu tenho na variável b. Então, a variável b eu vou guardar o valor dela também em a, e com isso eu apaguei o valor de a. O valor de b continua inalterado e foi feita uma cópia dele do valor em a, da variável em a. Só que a variável a, o valor dela original, está salvo lá em AUX, né? Então eu tenho o backup do a em AUX e o valor de b está copiado na variável a. Maravilha. Agora sim, a variável b ela vai receber o que eu tenho salvo em AUX, que foi o que eu guardei originalmente da variável a. Então, era o backup do a. Com isso, acabou acontecendo a troca dos valores. Vamos ver se isso realmente deu certo, exibindo isso para o usuário. Muito bem. Valor de A. Eu vou até fazer em dois sysals para ficar nítido na tela. É o que está em A. Tem aluno que não faz esse raciocínio todo, só bota, né? Valor de A que está em B. Não, não é isso que a questão está pedindo, tá bom? Se fosse uma prova, por exemplo, isso seria uma questão desconsiderada se você fizesse desse jeito, tá bom? E o valor de B é o que está em B. Você tem que exibir o valor de B e não trocar, certo? Bom, vamos executar e ver se deu certo a brincadeira aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui em cima assim para a gente olhar a lógica enquanto está acontecendo. Vou inserir um valor em A, 5. Vou inserir um valor em B, 9. Ó, valor de A, 9, valor de B, 5. Então aconteceu a troca exatamente conforme o desenho que eu fiz lá no Excel, tá bom? Uma questão aí, beleza, concluída. Muito obrigado e vamos para a próxima questão. Até lá!